Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus por sabedoria nesse tempo em que vamos expor mais um pouco do livro de Apocalipse. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de aprender na Tua Palavra. Abençoa-nos enquanto estudamos esse livro misterioso, esse livro cheio de sinais e símbolos que mexe tanto com a gente, a fim de que possamos encontrar nele o consolo, o conforto que o Senhor intencionou quando deu ao apóstolo João para que escrevesse a nós. Assim clamamos no nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, hoje nós entramos no capítulo 10 e o título, do capítulo 10 é O Livrinho e o Anjo. História curiosa que vai nos lembrar alguma coisa que já vimos no livro, é claro, sempre com mais detalhes, Vale a pena lembrar que nós vemos os ciclos do livro de Apocalipse e vamos vendo como que esses ciclos eles são realmente repetidos, mas sempre com mais abrangência, com mais detalhes, com às vezes adentrando em um aspecto ou outro que não foi adentrado antes no mesmo tema, na mesma época histórica, como nós já temos observado dentro dessa estrutura do livro de Apocalipse. E hoje não é diferente, nós veremos que João é comissionado para profetizar acerca do juízo, e a esse respeito ele paradoxalmente alegra-se e chora. Está associado especialmente àquilo que a experiência dele em Apocalipse 5, vai ter uma relação aqui, nós vamos observar isso, mas ele realmente vai comer desse livro e vai sentir o gosto do mel, doce do mel e também o amargo desse mesmo livro. Vamos observar isso, vamos ler primeiramente, e então a gente começa a exposição. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto dele era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e gritou com voz forte, como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. Não escreva nada. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo: já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vá e pegue o livro, que se acha aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele me falou: pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Apocalipse, capítulo 10, verso de 1 a 11. Queridos, nós temos aqui no capítulo 10 e no capítulo 11... um momento de interlúdio, um momento em que o autor, João, ele deseja, de uma certa forma, explicar algumas questões importantes da visão dele, ainda que, em termos de tema, entre a 6ª e a 7ª trombeta, é como se estivesse parado, como se ele desse um parêntese. Vou parar um pouco de falar sobre as trombetas para falar agora um pouco sobre outro assunto. Não outro assunto, um assunto diferente, mas apenas porque ele não dá continuidade na visão à 6ª, ou melhor dizendo, à 7ª trombeta. O que nós observamos aqui, inicialmente,
é que há um paralelo claro, interpretativo, entre esse interlúdio da sexta para a sétima trombeta e também o sexto e o sétimo selo, que você vai observar no capítulo 5, melhor dizendo, no capítulo 6 de Apocalipse. Você tem a mesma coisa acontecendo aqui, o sexto selo e depois o sétimo selo no capítulo 8. Então, o capítulo 7 de Apocalipse é exatamente um interlúdio do sexto selo para o sétimo, que vai abrir aí uma série de outras revelações que já temos visto aqui com relação às trombetas. Nós também vamos observar, nesse interlúdio, que João é novamente chamado para profetizar. Ele já havia sido chamado para isso desde os primeiros capítulos, desde os primeiros versículos, quando o Senhor Jesus ordena que ele escreva as coisas que ele tem visto. Ainda que aqui nós vamos ver que algumas coisas ele não escreverá, porque elas não devem ser escritas naquele instante. Também vamos observar que chegamos finalmente na metade do livro do Apocalipse. Então, se você estava se perguntando aí, afinal de contas, quando é que a gente acaba essa exposição? Bom, estamos na metade. O capítulo 10 e o capítulo 11 é a metade, considerando que são 22 capítulos no livro de Apocalipse. Também vamos ver que, mais uma vez, o fim da história se aproxima na exposição de João. Nós vamos ver que há alguns cumprimentos que vão acelerar essa história final, e vemos como é que João se porta diante dessa visão, cumprimento da profecia durante os séculos. Em resumo, queridos, o que podemos ver é que, mais uma vez, João vai nos lembrar de como Deus, o Deus soberano, dirige essa história e como é que ele ordena pela sua igreja para que ela exorte, para que ela anuncie, proclame o seu evangelho, os seus mistérios para todo o mundo. Ao mesmo tempo que o evangelho é pregado, a ira de Deus já vai sendo derramada em resposta ao clamor do seu povo, da sua igreja. E nós vamos ver isso mais uma vez. Eu sei que o tema muitas vezes ele é retomado, mas é essa a intenção realmente de Apocalipse. É retomar os temas, retomar as coisas que foram feitas por Deus durante toda a história e ver de modos diferentes. É como se um pregador estivesse pregando no mesmo texto várias e várias vezes. Ele sempre terá aplicações diferentes sobre aquele texto, sempre nuances diferentes, e agora é João fazendo isso a respeito da mesma história, a história da humanidade, a história da igreja, a história que Deus tem escrito e dado a nós para poder viver. Bom, vamos ver agora os detalhes desse capítulo. Primeiramente, nós vimos, João viu um anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem. É uma descrição muito curiosa. Esse anjo ele é forte, então ele é um anjo diferente de outros anjos. Ele está descendo do céu, envolto em nuvem. Detalhe aí para essa nuvem. Ele também tem um arco-íris por cima da cabeça dele. O sol é como o rosto dele é como o sol, e as pernas como coluna de fogo. Bom, é uma descrição aterrorizadora de um anjo, né? Se vamos pensar dessa forma, certamente João viu um ser celestial extremamente brilhoso, um ser celestial com grande glória, com força, com poder. É por isso que ele descreve esse anjo com força. Ele é um anjo forte. E, curiosamente, nós temos aqui também um paralelo com os selos. Veja o capítulo 5, verso 2, onde João também viu um anjo forte. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Se você lembrasse do que está acontecendo lá no capítulo 5, nós encontramos João vendo aquela adoração maravilhosa, né, dos seres
celestiais, adorando aquele que está sentado no trono. No entanto, aquele que está sentado no trono tem um livro, um rolo, que está selado por 7 selos, por dentro e por fora. E esse anjo forte é como um arauto que proclama um clamor, dizendo: quem é que pode pegar esse livro? Quem é que pode abrir os seus selos? Quem é que pode, inclusive, olhar para esse livro? E o anjo forte, naquele momento, nos lembrou que, apesar de um ser celestial com tanto poder, com tanta glória como um anjo forte, nós não temos aqui a capacidade dele para fazer isso, para abrir esses selos. Quem abrirá os selos será o Cordeiro. O Cordeiro que, como tendo sido morto, lhe surge ali diante do trono, toma o livro das mãos daquele que está sentado no trono e abre os seus selos, dando início aí a uma série de juízos sobre a terra. Curiosamente, essa descrição desse anjo forte, que agora é diferente do capítulo 5, porque lá não há uma descrição mais detalhada sobre esse anjo. Aqui sim. Observe as características dele. Ele está envolto em nuvem, ele tem um arco-íris na cabeça, o rosto dele é como o sol e as pernas colunas de fogo. Essas características, queridos, elas estão muito associadas às características divinas em vários momentos. Por exemplo, Daniel 7,13 fala do Filho do Homem vindo em nuvens. Veja comigo, por favor. Daniel, capítulo 7, 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Nós sabemos que essa expressão, filho do homem, o próprio Senhor Jesus se descreve como filho do homem. E aqui em Daniel, nós vemos que esse filho do homem é aquele que está envolto em nuvens. Isso é muito interessante. Vocês viram quando o reverendo Daniel expôs o sermão escatológico de Jesus, falando das nuvens, daquele que vem com as nuvens, aquele que todo olho verá. E quando nós pensamos nas nuvens, nós estamos tratando, portanto, de um símbolo profético, de um símbolo escatológico, de um símbolo apocalíptico, que tem tudo a ver com Deus, especificamente com Jesus. Veja, no próprio livro de Apocalipse, nós temos essa mesma ideia. Apocalipse 1, 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Espera aí que eu passei. Outro texto em Apocalipse capítulo 14. 14. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Olha que interessante, são descrições a respeito das nuvens, são descrições muito pertinentes com respeito a Jesus Cristo, a divindade, mas especificamente a segunda pessoa da Trindade. O que nos leva a observar que esse anjo forte não é qualquer anjo, mas é o anjo de Yahvé. É o anjo de Deus que é mencionado em Gênesis 16, 10, em Gênesis 22, 11 a 18, em Gênesis 24, 7. Eu vou ler um dos textos apenas para a gente ganhar tempo, mas você pode aí observar outros textos. Na verdade, se você fizer uma pesquisa em uma concordância bíblica e colocar anjo de Deus, você vai encontrar ainda muitas outras expressões dessas em outras partes do Antigo Testamento. Gênesis 16, 10. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que, de tão numerosa, não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Aqui, o anjo do Senhor se encontra com Agar,
serva de Sara, e que estava entristecida pelo que estava acontecendo com ela, de forma injusta, quando a respeito da criatividade, por assim dizer, de Sara, de fazer cumprir a vontade de Deus por meio de uma força humana, né, por meio da ação humana, nós temos Agar ali grávida de um filho de Abraão, e isso trazendo algum tipo de dificuldade e relacionamento ou bem grave com relação a ela e Sara. E ali está o anjo do Senhor consolando Agar. E ele vai aparecer outras vezes, e muitas outras vezes. Na verdade, essa expressão, anjo do Senhor, nós temos observado, e aqui, mais uma vez, fortalece, que é um título para o próprio Jesus Cristo. Eu sei que essa interpretação, ela não necessariamente está clara no Antigo Testamento, mas observe que aqui em Apocalipse, ela ganha força. Jesus sendo chamado de anjo, o próprio anjo do Senhor. E é uma das coisas que eu creio, acredito, que realmente quando a Escritura fala, especialmente no Antigo Testamento, o anjo do Senhor refere-se a uma aparição pré-encarnada do próprio Jesus Cristo, ou da segunda pessoa da Trindade, do Filho, como nós temos escrito no Novo Testamento. Uma outra expressão é o arco-íris sobre a cabeça. Veja comigo Ezequiel, capítulo 1, 26 ao 28. Ezequiel 1, 26 ao 28. Por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. E sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um ser humano. Vi que essa figura era como um metal brilhante, como um fogo, ao redor dela, desde a sua cintura e daí para cima. E desde a sua cintura e daí para baixo, vi que essa figura era como fogo, e havia um resplendor ao redor dela. Como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dia de chuva, assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Veja que descrição muito parecida com essa que João está mencionando. E é a descrição com aspecto de homem do próprio Senhor Jesus Cristo, figura aí pré-encarnada. Lembre-se disso. Isso é muito interessante, queridos. Deixa-me só gastar um pouco mais de tempo para observar que quando nós vemos no Novo Testamento a expressão de Mateus, de Lucas, de Marcos, de João, falando da encarnação de Cristo, especialmente João no seu capítulo 1, os apóstolos não estão inventando nada de novo. Eles não estão reinterpretando o Antigo Testamento, não. Perceba que o Antigo Testamento já está nos dando vários insights, vários lapsos aí, vários destaques de quem é esse Senhor. Uma figura humana representada aqui como sendo o próprio Senhor. Para Ezequiel, um judeu, a ideia de uma figura humana sendo o próprio Deus é extremamente estranha, porque o próprio Deus proibiu que se fizesse dele qualquer tipo de figura. O próprio Deus proibiu no segundo mandamento que qualquer imagem dele fosse feita a fim de trazer adoração, porque afinal de contas Deus é espírito, ele não tem imagem, ele não tem uma forma. Então como que poderia se criar uma imagem humana a respeito de Deus? Mas observe que aqui está o próprio Deus se manifestando como homem. Não é a primeira vez que isso acontece. Pelo menos outras vezes nós vamos observar. No caso, por exemplo, de Daniel, também temos essa mesma ideia quando, no livro de Daniel, melhor dizendo, quando os 3 amigos de Daniel estão na fornalha de fogo ardente, nós também temos ali a presença de um quarto homem que, na descrição de Nabucodonosor, ele é semelhante ao filho dos deuses, como um pagão chamaria o próprio Deus. Nós temos também em Abraão essa mesma ideia, quando Abraão recebe a visita de 3 anjos, só que um deles ele o chama de Senhor. Abraão se curva, adora a esse Senhor e manda que
Sara vá buscar um cordeiro para ser imolado, um carneiro para ser feito ali uma comida, um churrasco, e traz também, algumas traduções chamam de coalhada, né? Traz algum tipo de alimento, condimento feito com leite. E é muito interessante isso porque Deus come com Abraão. Há um homem sentado com Abraão, o qual Abraão chama de Deus, e esse Deus, qual Abraão chama, ele come churrasco com coalhada com Abraão. Que privilégio que Abraão teve. Bom, o que nós observamos aqui não é uma expressão tribal, equivocada, de um momento histórico do Israel ainda ignorante a respeito de Deus, onde Moisés posteriormente vai mostrar que esse Deus é invisível. Isso seria uma visão, por exemplo, uma interpretação extremamente liberal, crítica das Escrituras, para dizer sobre essa aparição de Abraão. Não. O que nós temos ali é Deus se apresentando através de Jesus Cristo, como figura pré-encarnada, ainda antes de ser chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus, que surge com Abraão, e que vai surgir com Daniel, vai surgir com Ezequiel, como essa figura humana, e que tornará-se claro quando ele vier realmente como homem. Nos dando aí, portanto, as indicações que é exatamente como ele viria. Jesus Cristo, Deus, homem. É por isso, queridos, que o que nós cremos a respeito de Jesus, essa dupla natureza de Jesus, que é Deus e homem, totalmente Deus, totalmente homem, não há nenhum aspecto humano que ele não tenha encarnado, que ele não tenha assumido, com exceção, obviamente, do pecado, que é alguma coisa externa à natureza humana criada, ela se torna interna somente depois da queda, como também não há nada da natureza divina a qual ele não tenha. Ele é totalmente Deus e totalmente homem. Perceba que João, ao contemplar esse ser que ele chama de anjo, esse anjo forte, ele está vendo o próprio Jesus Cristo. O rosto como o sol também vai trazer essa mesma ideia, Apocalipse 1,16 também vai nos lembrar isso. As colunas de fogo, mesma ideia, seja Apocalipse 1,15, seja Êxodo 13, 20 a 22, quando nós vemos que o próprio Deus enviava colunas de fogo para acompanhar a caminhada do povo de Israel no deserto, a fim de que no frio pesado do deserto, ali daquela região da Palestina, aquela região em que eles estavam caminhando, a fim de que chegassem finalmente em Canaã, eles pudessem ser aquecidos e tivessem iluminação num período onde não havia lanternas, onde não havia luz elétrica, nada disso. O Senhor preservou o seu povo numa caminhada longa, qual ele provou-os até que chegassem em Canaã. E também, uma outra expressão que a gente não leu aqui ainda, mas que ainda vai ser lida no versículo 3, que é a ideia dele como um leão que ruge. Esse é o nosso Deus, Jesus Cristo. Segunda pessoa da Trindade, o Filho, descrito de maneira maravilhosa, de maneira tão bela, sobre quem é aquele que tem o livro em suas mãos. Vamos caminhar mais um pouco. Olha aí. O anjo tinha na mão um livrinho aberto. Já está aberto. Diferente do rolo que estava fechado com selos, esse livrinho já está aberto. Observe a distinção aqui. Pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E gritou com voz forte, como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Bom, que livrinho aberto é esse? Tudo nos dá a entender que há um paralelo claro entre o rolo que João vê na mão daquele anjo forte, no capítulo 5, como agora esse livrinho aberto que ele vê na mão desse outro anjo forte, que é Jesus. No capítulo 5, nós já observamos que esse rolo, quando aberto, na verdade, ele é um sinal, um símbolo do grande plano de Deus de juízo e redenção, que é exatamente inaugurado com a morte e ressurreição do Cordeiro imolado, ele mesmo que abre. Por que que o Cordeiro é digno de abrir os selos?
as canções de Apocalipse nos falam. Ele é digno de abrir os selos, porque ele comprou para si um povo de todas as línguas, de todas as tribos, de todos os povos. Esse rolo que é aberto pelo poder da morte e ressurreição desse cordeiro que foi morto, mas agora ressurgiu, é o poder do Evangelho. É o poder da cruz de Cristo. É o poder da redenção. É o poder da mensagem, da proclamação do Evangelho, que agora dá autoridade para que esse cordeiro, abrindo a história, faça cumprir aquilo que foi prometido e agora se cumpre na história por meio da obra de Cristo. Então perceba que esse Cristo maravilhoso, esse Messias maravilhoso, ele paradoxalmente venceu através do sofrimento. Os irmãos que têm acompanhado nossas exposições na primeira carta aos Coríntios, têm observado, já viram isso em sermões anteriores, a loucura para os gentios e para os judeus pensar numa vitória através de sofrimento. Os gregos, especialmente, eles detinham ali um glamour muito grande por parte dos seus deuses. Você nem precisa ser um grande estudioso da mitologia grega, você nem precisa conhecer o nome dos deuses. Se você já assistiu um filme que seja sobre o assunto, você já viu a vaidade que é expressa dentro da estrutura do panteão grego. São deuses extremamente vaidosos, orgulhosos, que querem demonstrar sempre que são melhores que os outros, e pensar num Deus que encarna, que se torna homem, para sofrer, e a vitória dele, o poder dele está nesse sofrimento, é algo completamente louco para o pensamento grego. Para os judeus não deveria ser, porque várias e várias vezes Deus foi dando revelações para exatamente preparar o seu povo para a chegada do Messias. É só lembrarmos Isaías 53, a descrição do servo sofredor. No entanto, os judeus do período do primeiro século, quando se encontraram com o Messias, eles não eram judeus que eram comprometidos com o Antigo Testamento da mesma forma que no passado, mas já haviam feito muitas interpretações, muitas modificações. É só lembrar dos fariseus, com suas muitas leis que acrescentavam à lei de Deus coisas que Deus nunca havia dito e que muitas vezes preconizava uma espiritualidade falsa, hipócrita, como nós ainda hoje chamamos quando alguém quer dizer que vive uma coisa quando não a vive. Nós falamos que é uma pessoa, um fariseu, uma pessoa que vive um farisaísmo e por isso um hipócrita. Mas observe aqui que esse livro está aberto nas mãos desse anjo forte e ele mais uma vez nos lembra quem é o dono da história. Quem é aquele que detém o juízo e a redenção. É o Jesus que foi morto e ressuscitou. Ele que venceu a morte através da sua própria morte. E esse anjo, portanto, tem o seu livro aberto. Ele está com os pés, um no mar e outro na terra. Então ele é um anjo bem grande, observe a visão. Aqui nós temos a descrição da soberania desse Deus, da soberania desse Cristo. Porque na sequência, nos capítulos posteriores, especialmente aí no capítulo 13 de Apocalipse, nós encontramos duas bestas, uma que emerge do mar e a outra que emerge da terra. Mas observe que a visão que antecede o capítulo 10, aí, o capítulo 10 que antecede essa visão, nos dá a descrição tão maravilhosa de Jesus, que tem o domínio sobre o mar e sobre a terra. Então, aquelas bestas terríveis que vão surgir, nada são diante desse anjo do Senhor, desse Deus maravilhoso, desse ser celestial que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me recordo de quando eu comecei as minhas leituras de Apocalipse, foi o primeiro livro que eu li, eu já falei isso em outros momentos, o primeiro livro da Bíblia que eu li foi Apocalipse, ainda aí com meus, acho que 9 anos, ou alguma coisa assim. Eu me recordo de alguns colegas da igreja chegarem e dizer assim: rapaz, você já leu o capítulo 13 de Apocalipse? Pois não leia não? Leia não, porque o negócio é complicado. É assustador, é de deixar a pessoa sem dormir. O que vocês acham que eu fiz? Obviamente, fui ler o capítulo 13 de Apocalipse. E aí então,
fiz aquela leitura terrível dessa besta que emerge da terra, do mar, que tem um monte de cabeça, diadema, uma chaga de morte, e eu não entendia nada daquilo ali. Eu só sabia que a descrição era tão terrível, tão terrível, tão terrível, que eu perdi o sono. Eu fiquei com medo. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria dito para mim mesmo, calma, olha o capítulo 10. Você não pode chegar no capítulo 3 sem chegar no capítulo 10. Olha o que a descrição do capítulo 10. Tem alguém que tem o domínio sobre o mar e sobre a terra. Não importa qual é a besta, o que essa besta vai fazer, não importa. Porque há quem é maior que ela. Alguém que é muito maior que ela, Jesus Cristo. E esse ser celestial, ele grita com voz forte, ele ruge como um leão, anuncia algumas coisas, e isso soa como um trovão. 7 trovões, para ser mais exato. Esses 7 trovões, mais uma vez, nos lembra aí a numerologia do livro do Apocalipse. 7 sempre traz a ideia de algo que é completo, algo que é perfeito. Vale lembrar as séries sétuplas do próprio livro, uma série de repetições, 7 vezes o livro repete a mesma história, como já temos visto, e esses trovões, eles anunciam um novo momento de revelação, não novo momento histórico, mas um novo momento de revelação. Lembra que são coisas distintas. A visão vai passando nos olhos de João, mas não significa que a história passe cronologicamente da mesma forma. Antes, ele vai retomando o assunto e entrando em mais detalhes. Essa voz celestial, portanto, ela está como que no Monte Sinai, revelando a sua palavra. A mesma coisa aconteceu. Vocês lembram? Moisés estava falando com Deus e o povo ficava aterrorizado com os trovões que saíam do Monte Sinai e clamaram: Moisés, vai lá e fala por nós. A gente não quer nem se encontrar com esse Deus. Mas aqui está o Deus maravilhoso, com sua voz celestial, forte e poderosa. Essa é a descrição do nosso Senhor. O texto continua e diz assim: logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não escreva nada. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, dizendo. Então aqui nós temos uma mensagem que não é revelada. Diante de tanta revelação, João nos conta que ele ouviu coisas, ele viu coisas que ele não escreveu. É muito parecido com a expressão que Daniel usou no capítulo 12, de coisas que ele também tomou conhecimento, de coisas que ele também viu, mas que ele não escreveu. Coisas que ele não deu a entender para o povo de sua época, e João também não fez isso. Aqui nós encontramos uma doutrina muito importante para que possamos sempre ser lembrados de que tudo que Deus revela e a forma como Deus se revela a nós, sempre há muito mais a ser revelado que não é revelado. O Deus que se revela é também o Deus que se oculta. A história que se revela a nós por meio do livro de Apocalipse é também uma história que se oculta. Por quê? Porque há muitos e muitos detalhes que nós não sabemos e não poderemos saber porque Deus não quis revelar. E muitas vezes nós queremos saber isso. Uma espécie de curiosidade vã, ímpia até mesmo. Uma das expressões que você encontra João Calvino mencionando em seus comentários, em alguns momentos, é que ele diz: eu não vou além daquilo que o texto diz. E essa deve ser uma máxima para a nossa leitura bíblica. Nós não deveríamos seguir para nada daquilo além do que o próprio texto bíblico nos fala. E nem deveríamos desejar isso. Então, muitas vezes nós estamos aí loucos para saber, afinal de contas, como será com detalhes o final dos tempos. Como será com detalhes a volta de Cristo. Será que ele virá numa nuvem branca? Será que é uma nuvem preta? Será que é uma nuvem amarela? Será que o Senhor Jesus, quando vier, será que ano que isso vai acontecer? E essa curiosidade ímpia fez com que muitas pessoas dentro da história da igreja, inclusive, obviamente, pessoas ligadas a seitas,
grupos sectários, grupos que trouxeram heresias consigo, tentassem dizer quando seria a volta de Cristo. Isso aconteceu várias e várias vezes. Nós temos, por exemplo, o relato do início ali da Igreja Adventista do Sétimo Dia, quando um grupo pronunciou a volta de Cristo, e naquele dia houve a grande frustração. Eles mesmos admitem essa grande frustração. Então, esse grupo sectário, que ainda hoje subsiste e tem crescido muitas vezes em nosso meio, às vezes nós damos muita atenção aos adventistas, precisamos ser lembrados das heresias que eles pronunciam dentro da sua doutrina, problemas trinitários, problemas relacionados à revelação de Deus, inspiração divina, problemas relacionados a questões, inclusive, de profecia, especialmente relacionada a Ellen White, uma série de problemas com essa seita, com esse grupo religioso que não diz respeito ao nosso seio evangélico, nosso seio cristão protestante, mas um grupo sectário, um grupo que tem problemas doutrinários graves mesmo. Inclusive esse, quando eles tentaram prever a volta de Jesus, depois eles reinterpretaram essa profecia que havia sido dita para dizer que, na verdade, não é que Jesus voltou, mas é que ele finalmente entrou no seu templo para iniciar a expiação. É o que ele chama de juízo investigativo. É uma interpretação de Hebreus completamente equivocada, criativa, mas muito errada, que eles tentam encaixar para continuar aí a dar atenção à profecia que outrora foi errada. Há um outro grupo que, há alguns anos atrás, nos Estados Unidos, eu não me recordo agora exatamente onde foi a região, mas um grupo grande de pessoas dizendo que Jesus estava voltando, tomou veneno e houve um suicídio coletivo de uma grande comunidade religiosa, entendendo que a volta de Jesus estava perto e, portanto, eles precisavam morrer para isso. Então, são coisas que levam as pessoas a uma curiosidade ruim, perversa, e que nós não deveríamos fazer, porque, como diz o João aqui, há coisas que não foram reveladas. Há coisas que ele ouviu, há coisas que ele viu, e ele simplesmente não escreveu. Se ele não escreveu, não é para mim, não é para você. Tá bom. Fiquemos com aquilo que está escrito. E já é tanta coisa, não é mesmo, irmãos? Já temos tanta coisa para estudar, já temos tanta coisa para aprender. Às vezes a pessoa nunca leu a Bíblia toda, na vida. Nunca leu a Bíblia toda na vida. Mas quer saber quando Jesus vai voltar. Ué, gaste seu tempo com aquilo que foi revelado? Por que gastar tempo com aquilo que não foi revelado? Por quê? Porque muitas vezes, nós estamos satisfeitos com a palavra de Deus. Sempre queremos algo mais. Sempre queremos aquilo que está em oculto. Mas aquilo que está em oculto é de Deus e não é nosso. O anjo, ele também faz um juramento. Esse juramento, ele levanta a mão direita, né, e ele jura perante aquele que criou os céus, a terra e o mar. Esse juramento, mais uma vez, nos lembra o capítulo 12 de Daniel, o verso 7. Veja comigo aqui. Daniel 12, 7. Então ouvi um homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Olha aí o que o sinal, né, desse anjo jurar significa. Tem a ver com o final dos tempos. Tem a ver com a história terminando o seu momento. O cumprimento da história. Então, a associação aqui que João faz com Daniel é para nos mostrar que, dentro dessa descrição das trombetas, nós estamos nos aproximando do final da história, do juízo e do cumprimento das profecias que outrora foram profetizadas. Essa, portanto, se torna uma mensagem de juízo contra os ímpios, que é exatamente o teor de Daniel, mas também o teor de Deuteronômio 32 ao 35. Deuteronômio 32 ao 35, diz assim: porque a vinha deles é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra.
as suas uvas são uvas de veneno, seus cachos são amargos. O vinho deles é veneno de serpentes e peçonha terrível de víboras. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? A mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando o pé deles resvalar, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Aqui nós temos a profecia, né, de Moisés, capítulo 32, nos falando sobre os finais dos tempos, nos dando aí uma ideia sobre o juízo de Deus e que tem tudo a ver com aquilo que foi falado em Daniel e também aquilo que está sendo falado em Apocalipse. Nós temos uma associação de textos, né, João está em mente uma série de textos do Antigo Testamento, dentre eles esses dois. E o que é que o anjo fala? Já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Ah, ok. Perceba que é isso mesmo. Então, veja como está conectada a coisa. Nós estamos falando de consumação da história. Essa consumação da história, que tem a ver com o livrinho que já está aberto, é juízo e redenção. Por quê? Porque isso é o mistério de Deus. Se você tem acompanhado, mais uma vez, nossas exposições, você vai ver o uso pelo apóstolo Paulo da palavra mistério de Deus, várias e várias vezes. E eu sei que os nossos irmãos pentecostais fazem uso da palavra mistério de forma muito diferente daquela que a Escritura faz. Porque o mistério que o apóstolo Paulo menciona em Coríntios, o mistério que o apóstolo Paulo menciona em Romanos, o mistério que o apóstolo João está mencionando em Apocalipse, não é mistério do tipo algo que está oculto ao entendimento humano, mas exatamente o contrário. O mistério de Deus é aquilo que outrora não foi revelado, mas que agora foi revelado aos filhos de Deus. O mistério de Deus foi revelado. E qual é o mistério de Deus? É o Evangelho. É o Senhor Jesus Cristo vindo salvar todas as pessoas de tribos, povos e raças. Então o que nós temos aqui, nesse Evangelho maravilhoso, é a proclamação da verdade do juízo àqueles que não creem no Evangelho e da redenção àqueles que creem no Evangelho. Então o Senhor Jesus Cristo que veio, e não veio somente para os judeus, mas para os gentios, anuncia esse mistério que estava oculto no Antigo Testamento, ainda que houvesse lapsos, né, algumas expressões proféticas que Deus estava juntando para si os gentios, ele era o Deus não só de Israel, mas o Deus de todas as nações. Agora, o mistério está totalmente revelado. O Senhor Jesus é o Deus redentor, é o Deus que redime. E esse mistério agora se cumpre de maneira plena e perfeita ao final da história. Aquilo que outrora foi anunciado aos servos, os profetas. Profeta, querido, não é só alguém que adivinha o futuro. Na verdade, essa era a função secundária do profeta. O profeta era aquele que era levado por Deus a exortar o povo pela sua palavra. Ele exortava as pessoas pela lei do Senhor para que voltassem e arrependessem, a fim de cumprir aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus ordenou, revelou para que fosse obedecido. Então os profetas agiam como arautos de Deus, agiam como mensageiros da parte de Deus, e é claro que eles pronunciavam certas profecias que eram de juízo para aqueles que desobedeciam e de redenção, de bênção, de salvação para aqueles que obedeciam. Essa dupla função profética é descrita de Gênesis a Apocalipse. E agora em Apocalipse ela fica ainda mais clara. Por quê? Porque está cumprida. A era da igreja já foi instaurada. A era da igreja pós-Pentecostes, pós-morte e ressurreição de Jesus Cristo. Aquilo que Daniel fala, que é um tempo, depois de um tempo, metade de um tempo. Essa simbologia toda que não nos dá ano para isso acontecer, mas aqui nós podemos verificar que já iniciou, na verdade já está se cumprindo, já está finalizando pela obra maravilhosa de Jesus. Mais uma vez temos um paralelo com os selos, né? Um paralelo do capítulo 6, verso 11, com o final da história. Se você for lá na sétima trombeta, nós vamos ver que é exatamente o juízo final.
Nós temos ali as canções que envolvem o próprio Deus trazendo juízo sobre aqueles que desobedeceram. Mas no capítulo 6, versículo 11, nós temos a mesma ideia. Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Então observe que há essa expectativa do final dos tempos, e nós estamos exatamente nesse tempo. O mistério que foi revelado agora foi anunciado, está sendo cumprido e está se encurtando o tempo. Deus está cumprindo a sua palavra. É essa a mensagem que o anjo anuncia por juramento. Já não há mais demora, está chegando o dia final, o juízo final. Ele continua: a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: pegue o livrinho, devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Olha que coisa interessante. No selos, no capítulo 5, nós temos o cordeiro tomando da mão daquele que está sentado os selos e abrindo os selos. E nós vimos que esse tomar é porque ele tem autoridade para fazer isso. Porque os outros não podiam nem mesmo olhar para esse livrinho, para esse rolo. Mas aí, ele que recebeu autoridade, toma o rolo e ele consegue abrir. Agora nós temos o João, que vai até o anjo e ele pede o livro. Ele não toma o livro, ele pede o livro. Há uma diferença muito clara aqui. Mas o movimento é o mesmo. João recebe o livro, recebe, portanto, autoridade da parte de Cristo. Recebe, portanto, uma responsabilidade com esse livrinho aberto. E ele o tem agora para comê-lo. Essa comida, que nós vamos ver depois, tem a ver com o comissionamento profético dele, tem essa dúbia experiência do profeta, do mensageiro. A alegria de receber a revelação de Deus, a alegria de anunciar aquilo que é da vontade de Deus, de ter essa conexão, que privilégio os profetas têm de receber mensagem direta de Deus. É uma alegria. Mas, ao mesmo tempo, o amargor da dificuldade que o profeta tem, que essa mensagem seja ouvida, seja crida. É exatamente isso que vai encerrar o texto. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então João está sendo chamado por Deus, chamado para profetizar, mas é necessário que ele se lembre que essa autoridade que a igreja recebe, e que aqui João representa a igreja nesse sentido, de profetizar, de anunciar, ela tem um gosto doce e um gosto amargo. Ela é doce porque é a beleza de receber a revelação de Deus. A igreja tem as Sagradas Escrituras. A igreja tem a revelação, o plano de Deus, o mistério de Deus foi revelado à igreja. Mas também o amargor das lutas diárias que temos que enfrentar para proclamar essa verdade, para proclamar essa mensagem contra um povo que não entende, que não crê, que não ouve e que se rebela contra a verdade de Deus. É doce, mas é amargo. Mas é o nosso chamado. João foi chamado por Deus para anunciar, para profetizar, para proclamar para todos os povos, nações, línguas e autoridades. Os profetas são chamados por Deus para exortar as nações, exortar as lideranças, as autoridades. E aqui eu quero lembrar os irmãos, nossos dias, eu vou aplicar algumas questões aqui, mas já adiantando a uma aplicação.
A igreja precisa ser voz profética nesse mundo que estamos vivendo. Se você, irmão dessa igreja, tem dificuldade em reconhecer a função política da igreja, tome cuidado. Porque você não entendeu o evangelho. Você não entendeu uma das funções principais proféticas da igreja. De anunciar que esse mundo está perdido, que esse mundo está em trevas, anunciar as decisões erradas, ímpias, perversas das autoridades desse mundo. A igreja tem essa missão. Nós não podemos nos imiscuir dessa missão. Nós não podemos nos afugentar, nos colocar numa redoma, numa bolha, e ver o mundo à beira do caos, sem que nós realmente digamos como o mundo pode ser redimido, salvo. É parte da nossa missão como igreja. Deus revelou a nós os seus mistérios. Nós somos os representantes de Deus. Perceba, portanto, eu vou inverter aqui a ordem das aplicações, que nós detemos a autoridade de Cristo, porque nós somos o corpo de Cristo nessa terra. Nós somos como Cristo nessa terra. Eu quero que você entenda a beleza e a responsabilidade que está aí. Se alguém disser assim, onde está Cristo? Podemos responder dizendo da seguinte forma: Ele está nos céus, à destra de Deus Pai. Mas Ele também está aqui. Em todos nós que proclamamos e anunciamos o seu nome. A igreja é a autoridade de Cristo nessa terra. Nós temos poder de Cristo. Naquilo que Ele nos comissionou, nos ordenou para proclamar, para profetizar. Então, da mesma forma que o próprio Cristo pegou o rolo e abriu os 7 selos, nós temos um livro que Ele nos dá para comer. Mas ele tem gosto doce na boca e amargo no estômago. Meu irmão, minha irmã, nessa manhã nós somos lembrados que precisamos proclamar a verdade de Deus, mesmo quando isso é amargo. Mesmo quando isso traz consequências. Precisamos anunciar o quanto o povo tem vivido em perversidade e em pecado. Mesmo que isso nos coloque numa situação de risco. Mesmo que o Ministério Público nos coloque aí para sermos perseguidos. Mesmo que pessoas ligadas à nossa igreja nos denunciem. Nós continuaremos a proclamar os mistérios de Deus. Não nos calaremos. Porque esse foi o nosso chamado. Há um prazer nisso, porque é doce como mel. Mas também é amargo. É duro. É difícil. É doloroso. Mas esse é o nosso chamado, meu irmão e minha irmã. Não se perca nem nosso chamado. Como João, nós também precisamos comer desse livro. A autoridade de Cristo através da igreja. Lembre-se da divindade de Cristo e do seu poder. A beleza que foi descrita nesse capítulo 10, de quanto Cristo é soberano, poderoso, maravilhoso, majestoso. A Ele que nós servimos. Não tem governador, não tem prefeito, não tem presidente, não tem deputado, não tem senador, não tem juízes, advogados, promotores, procuradores, o que sejam, que tenham a autoridade de Cristo, que tenham a beleza de Cristo, a majestade, o poder do nosso Jesus Cristo. Os mistérios de Deus, para mim, para você, estão revelados. Não há mais mistério. Aquilo que é oculto é de Deus. Nós não precisamos procurar. Mas aquilo que Deus revelou é nossa tarefa. Conhecer e proclamar. João devorou o livro. Você tem devorado esse livro? Você tem observado ele? Você tem lido, comido dele? Esse livro que é deleitoso, que é doce, maravilhoso, que traz vida, que nos traz força, que nos traz consolo, conforto. E quantas vezes você tem buscado isso em outras áreas?
Quantas vezes você procura consolo e conforto em comida, consolo e conforto em sexo, em prazeres ilícitos, consolo e conforto em bebidas, consolo e conforto em TV, em programas de TV, muitas vezes inclusive promíscuos, consolo e conforto em remédios de tarja preta, às vezes gastando mundos e fundos com psiquiatra, com neurologista, com psicólogo, mas nunca devorou o livro doce, revelado por Deus para nós. E questiona onde está Deus. Queridos, aqui está o Senhor revelando a sua doce palavra ao nosso paladar. Ame as Sagradas Escrituras, ame o livrinho, ele está aberto, está pronto para ser devorado por mim e por você, para a glória de Deus. Esse é o nosso chamado essa manhã, meu irmão, minha irmã. Esse é o nosso chamado diante do Senhor. Eu vou orar e nós teremos um momento de perguntas. Eu estou até sem as perguntas aqui. Eu não sei se o pessoal da transmissão consegue colocar aqui na tela para mim, senão eu vou ter que ir para o YouTube. Enquanto isso, vamos orar. Ó Deus maravilhoso, te louvamos, Pai, pelo privilégio de pertencer à Tua igreja, pelo privilégio de observar aquilo que o Senhor nos ensina na Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, amor pela Tua palavra, desejo por conhecê-la. Esse é o nosso anseio. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu abri aqui. Tem um pouquinho de bateria ainda, acho que dá para aguentar. Só não sei a ordem das perguntas. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos ver se tem alguma pergunta, na verdade. Aqui, achei uma. O reverendo falou que quando no Antigo Testamento aparece um anjo, se trata provavelmente de Cristo. Podemos entender diante disso que é Jesus que disputa com o diabo o corpo de Moisés? Não, eu não falei isso, Léo. Deixa eu corrigir então se eu dei a entender isso. O que eu disse é que quando há a expressão o anjo do Senhor, existem outros anjos no Antigo Testamento. Inclusive Miguel, que é quem você está mencionando aqui, fazendo inclusive aí uma situação com relação aos adventistas, né? Por isso que eu estou ligado no seu na sua pergunta. O anjo do Senhor, ele é para mim e para boa parte dos comentaristas, uma descrição, um título do Senhor Jesus Cristo. O anjo do Senhor. É uma expressão específica, não é qualquer anjo. No caso de Miguel, eu ainda não estou convencido disso. Ainda que há comentaristas que defendam isso. Se eu não estou enganado, Calvino defendeu isso, que Miguel é Jesus Cristo. Mas eu ainda não tenho uma base exegética para acreditar nisso. Por ora, eu prefiro ficar com a ideia de que Miguel é outra pessoa. É um anjo mesmo, no sentido mais estrito do termo, né? Um ser celestial criado. E não, no caso, um título dado a Jesus Cristo. É isso aí, Eliade. Besta é quem leu 13 antes do 10. Isso mesmo. Eu fui besta. Daniel 12:1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia. Tem uma expressão para Daniel, né, com relação a Miguel. Eu confesso, queridos, que eu não tenho uma resposta para dar com relação a esse paralelo. Vou até ver se a gente vai precisar trabalhar isso no livro do Apocalipse. Se não, eu faço um parêntesezinho no próximo encontro nosso, próxima IDV, que não é próximo domingo, é o outro, para falar sobre esse aspecto entre Jesus e Miguel. Eu faço um estudo específico. Mas, por enquanto, deixa eu dar uma olhadinha, porque se for matéria de Apocalipse mais para frente, eu prefiro deixar no tempo certo. Tá? O que significa o nome de Jesus, Filho do Homem? É o título, né? É uma expressão que Daniel usou, Filho do Homem, Benei Adam, a ideia aí que é o filho de Adão, o filho de aquele que é o homem. E a ideia em Daniel é alguém que tem figura humana, mas uma glória divina. Isso fica claro por tudo que Daniel atribui a esse filho do homem.
Portanto, se torna uma expressão messiânica. Daniel não tem essa clareza toda. Não tem como você dizer, ali está a figura clara de Jesus Cristo. Ela vai ficar clara no Novo Testamento, porque Jesus diz que ele é o Filho do homem. Aqui a ideia de Filho do homem não é que ele seja o filho de José. A ideia é que ele é um homem. Jesus é Deus e homem. A descrição para Daniel, para representar isso, é dizer que ele é filho do homem. Se ele dissesse que ele é filho dos deuses, ou filho de Deus, nada de novo. É apenas o filho. Mas quando ele diz que ele é filho do homem, um Messias, um ser a quem é atribuído características divinas, sendo filho do homem, nós estamos falando aí de alguma coisa que vai ficar clara depois, que é a dupla natureza de Cristo. Ele é Deus e ele é homem. Então essa é a ideia do ser filho do homem. Jesus mesmo diz isso a seu respeito.